Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre muito prazeroso a companhia de vocês todas as quartas-feiras, para que possamos juntos examinar essa obra com tantos chamados, com tantos ensinamentos, com tantos despertares de nossas almas, para que possamos compreender que somos filhos de Deus e Ele, como Pai misericordioso e bom, nos assiste sempre. Ninguém está desamparado, ninguém está deserdado. Essas obras nos trazem essas informações todas, tentando colocar os nossos espíritos de posse dessas informações, para que possamos usar esses instrumentais que Deus nos dá de renovação e transformação, que, afinal de contas, a reencarnação é esse meio que Deus nos concede para atingir os fins, que é a felicidade, que é tudo que o Pai deseja. Portanto, essa obra magistral, que foi psicografada pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, ela é muito rica, muito rica. Estamos só na periferia desses conhecimentos, como diz Haroldo Dutra Dias. Estamos estudando a obra número 5 dessa maravilhosa série, chamada de No Mundo Maior. E hoje vamos estudar o capítulo 7, denominado Processo Redentor, processo de transformação. Nele vamos estudar um caso muito curioso de um irmão réprobo, de graves compromissos assumidos por crimes cometidos no passado, e mostra a atuação do Pai nesse trabalho de assistência, que Deus assiste os homens pelos homens. Os irmãos mais velhos, mais esclarecidos, sempre em nome do Pai, nos deu as mãos, no sentido de nos soerguer, de nos levantar, a cada um de nós. Nos capítulos passados, no 5 e no 6, vimos de forma maravilhosa, no 5, o poder do amor, da irmã Cipriana, poder transformador, de tocar o coração das pessoas e renovar-se, trabalho magistral. Né? Vimos também, no capítulo passado, o amparo fraternal, trabalho maravilhoso também da irmã Cipriana, de Calderari e de André Luiz. No trabalho, a Julieta, a jovem, e de Dona Cândida, desencarnada, no trabalho maravilhoso de reequilíbrio de Julieta, também de Paulino, e que trouxe essa paz, essa tranquilidade deles, trouxeram harmonia ao coração de Dona Cândida, que pôde encarnar em paz. A gente vê, de todas as formas, a multiplicidade de tarefas, de assistência que Deus encaminha a cada um dos seus filhos. Lembrando que essa obra é o resultado de 7 dias de estudo de André Luiz, na companhia do benfeitor Calderaro, que assiste a várias criaturas encarnadas e desencarnadas em situação de profundo penúria, de profundo sofrimento, né? Casos limítrofes, prestes à loucura, de obsessões dramáticas, em casos que redundam quase em suicídio, enfim. É o que André Luiz chama de psicologia iluminativa, ou seja, há que ter um conhecimento e uma capacidade imensa de fazer um trabalho com um grau de dificuldade como esse. Então, começa assim André Luiz, nesse capítulo 7, diz ele: retirando-nos do hospital em noite que precedeu a desencarnação de Cândida, que é aquela senhorinha que estava moribunda, muito preocupada em deixar a única filha que estava com ela, já que 2 filhos debandaram, não viviam com ela, que estava numa situação muito difícil, a menina numa situação de desespero, e a mãe também, que ia ficar essa menina sozinha no mundo. E ela estava muito preocupada ao deixar. Então, é essa a história narrada no capítulo passado. Então, André Luiz, que na noite anterior, quando estava prestando assistência a Dona Cândida e a Julieta, ele na companhia de Caldeira, precisava se ausentar. E ele até fala no capítulo anterior: olha, vamos ausentar agora do trabalho, vamos assistir um irmão profundamente necessitado, mas eu vou entrar em detalhe agora, que no próximo capítulo abordaremos a sua história. Então, está dizendo aqui, na noite anterior, a desencarnação de Dona Cândida, e depois ele volta para a desencarnação de Dona Cândida, o assistente asseverou: mas não temos tempo a perder, no trabalho de socorro, a prezada enferma, a Dona Cândida, absorveram muitas horas, porque o trabalho era complexo, etc. Mas nosso esforço, segundo ele, tem um especial escopo, ou seja, o objetivo de impedir a consumação desse processo de loucura, ou seja, exatamente essas patologias limítrofes ao qual Calderaro fazia parte. Então, lembrado que ele faz um trabalho sob a orientação de Eusébio, que tem uma instituição do mundo espiritual,
que tem um trabalho muito interessante, e etc. Muito bem. Então, o trabalho era esse. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. Então, está dizendo que não é só a instituição que é organizada por Calderaro, por Eusébio, que presta esse trabalho, não. São inúmeras as colônias espirituais que desenvolvem tarefas assemelhadas, como nas múltiplas tarefas de assistência em várias áreas. Na carne, aos encarnados, na região dos umbrais, na região das furnas, nas regiões infernais, e por aí vai. Então, o trabalho e o amor de Deus, a ninguém, a absolutamente ninguém, deixa de assistir. O amor de Deus a todos assistem, como diz Jesus, que Deus faz chover entre os justos e os injustos, os bons e os maus. Não há predileção de Deus, ao contrário, há o amor dele espraiado por todos os lugares, através dos seus emissários de amor, que são os filhos mais velhos, mais experientes, mais vivenciados. Muito bem. A positiva declaração de desarmonia mental, ou seja, numa situação que estava esse irmão que vai ser tratado, constitui sempre o término de uma longa luta. O que é que ele está dizendo com isso, gente? Eu lembro muito bem de uma tarefa do grande orador espiritual, nosso irmão Raul Teixeira, que ele fala, olha, Deus é Pai misericordioso e bom, que às vezes um desatino, cometemos um fato muito grave, às vezes um crime grave, que reverberará por séculos, às vezes, para a gente desatar esse nó diante do comprometimento imenso. Mas Deus é tão bom, é Pai misericordioso e bom, que ele cobra a prestação. Eu acho maravilhoso, que é mais ou menos o que a Ana Luísa está dizendo aqui, a prestação. E deixa sempre a prestação mais complexa, mais dolorosa, por fim. Por quê? Porque é o momento que temos mais maturidade espiritual, temos mais capacidade de enfrentar com resignação, sem revolta, e tirar proveito, ou seja, educar os nossos espíritos. Então, é isso que está dizendo. Diz, olha, sendo uma situação dramática dessa, é no momento o término de uma longa prova, de uma longa luta, quer dizer isso. Bom, claro está que não incluímos aqui, dentre esses graves dramas, disse ele, os casos puramente fisiológicos. Não se trata disso, disse ele. Em se tratando, por exemplo, da invasão de sífilis na matéria cerebral, ou seja, essa invasão de sífilis na matéria cerebral acarreta um problema que pode levar à loucura, mas é de ordem física. Não tem aí uma conexão com questões, digamos assim, psicológicas ou espirituais pregressa. Não é. Não é reflexo de um passado e etc. Não, esse é meramente fisiológico, fazendo isso. Ele está falando isso, né? Reportamos-nos, disse ele, aos dramas íntimos, às doenças da alma, as angústias, as culpas, os remorsos, né? Das personalidades prisioneiras, da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, ou seja, pessoas que perderam o bonde do tempo, que perderam as oportunidades magníficas que Deus nos dá de auto-iluminar-se e esquecemos o chamado do Pai, de Deus que deseja a felicidade dos seus filhos, e enveredamos por um caminho distintos, cometendo graves erros, é o que está dizendo, né? E todos esses erros crassos, dramáticos, nos traz graves repercussões. Todo mal feito tem que ser reparado, né? Por isso, vivemos um planeta de expiações e provas, expiações exatamente esses graves erros do passado que precisam ser reparados, né? Ou a provas precisamos aprender. Está dizendo isso, né? Muito bem. Das tragédias passionais, dos graves problemas de casais, etc., de episódios que deflagram todos os dias, milhares por semana, né? Aí volta a dizer o André Luiz, são casos que só uma psicologia muito avançada, como é praticada por Calderaro, é possível alcançar e poder ajudar esses quadros dramáticos e difíceis, né? Nas esferas de imediata luta, ou seja, próximo à Terra, ele quer explicar isso, onde nos achamos, lembramos que André Luiz vem de nosso lar, Calderaro também, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza, né? Próximo à costa da Terra, digo eu. Está lembrado no livro Obreiro da Vida Eterna, que é o livro quinto que estudamos recentemente, vimos a Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é uma instituição desta natureza, que se presta assistência. Nosso lar e as milhares e milhares e milhares de colônias, todas elas têm um papel importantíssimo na assistência aos filhos de Deus, que aqui estagiam, que estão matriculados na Escola da Vida, aqui na Terra, esse grande educandário de alma, né? Disse ele. São inúmeros. É imprescindível, você não está dizendo que é aconselhável, é imprescindível, é fundamental, né? Amparar a mente humana da cruz planetária. Ou seja, se colocado aqui os filhos de Deus, que todos vêm para aprender, com seus graves dramas, e nós já vimos
lá na explicação magistral de Calderaro, né? Os dramas são decorrentes, boa parte dele, dos erros pregressos. Quem somos nós? A somatória de tudo que fomos antes. E se fôssemos criaturas iluminadas, nós estaríamos aqui, estaríamos no outro degrau, no outro patamar. Se estamos aqui ainda, é porque lutamos gravemente para reformar nosso porão. Lembra do inconsciente, onde está reservado nossos erros do passado? E como esses erros refletem na vida de hoje, né? Está dizendo, ó, se não fosse a assistência dos emissários de Deus, como faríamos para avançar diante de tantas culpas, tantos remorsos, etc. Não. Então, isso que ele está dizendo que é imprescindível a assistência de Deus aos seus filhos mais atrasados, através dos filhos mais esclarecidos, né? Disse ele. A vasta escola terrestre, nós sabemos que a Terra é um grande educandário de almas, nesse planeta, que é apenas uma das moradas da casa do Pai, como diz Jesus. Exige incessante, complexa colaboração espiritual. Claro, lembra que todas as religiões falam disso, né? A doutrina católica fala que nós temos os anjos da guarda, a doutrina espírita fala que nós temos amigo espiritual, que são esses emissários de Deus. São esses irmãos mais velhos que nos auxiliam, nos assistem, nos orientam no nosso processo de redenção. Esse trabalho acontece de forma maravilhosa. Nossos amigos espirituais, quando não podem ajudar diretamente, intercedem, através de suas capacidades, pedem intercessão dos espíritos mais elevados para assistir a cada um de nós. Então, nenhum de nós está desassistido, quer dizer isso, né? Indubitavelmente, disse a sabedoria divina, Deus, o Pai Criador, não se descuidou da programação prévia de serviço. Ou seja, antes de chegarmos aqui, tem toda uma rede, quer dizer isso, há toda uma rede preparada pelo planejamento celestial de assistência aos filhos de Deus que vem. Toda uma rede pensada e trabalhada, né? Nesse particular. Pode dizer, é Deus assistindo o homem pelo homem, né? Mas, olha, esta rede imensa, essa teia de assistência, não só se dá a nível dos espíritos, não só se dá a nível da assistência espiritual, não. Há toda uma teia pensada por Deus. Olha, encarregou Deus a ciência, e ninguém tem dúvida que tudo é criado por Deus, a ciência também o é. Qual é o papel da ciência, né? É superentender os desdobramentos harmoniosos dos fenômenos pertinentes à parte física. Em que se presta a ciência? É trabalhar em cima da matéria. A ciência trabalha basicamente na matéria, né? Por exemplo, um ramo da ciência que é a medicina, ela trabalha muito bem para estudar os fenômenos que acometem o corpo físico, não é? São exatamente as patologias, as doenças que acometem o corpo físico. Mas a ciência, a medicina não alberga as doenças da alma, não. O papel dela é buscar os diagnósticos a respeito das doenças, das patologias, encontrar medicamentos adequados, como a pandemia que estamos vivenciando agora, né? Incumbe a filosofia, Deus é outra criação de Deus, para acompanhar essa mesma ciência, buscando os valores intelectuais, os valores da ética, da moral, etc., né? Baseado ainda nos valores materiais, né? E confiou nessa tríade, ciência, filosofia, a religião. A religião é importantíssima porque cabe a tarefa da religião é o desenvolvimento da alma, é a autoiluminação. As religiões trazem conceitos, informações, ajudas e esclarecimentos que são verdadeiros chamados de Deus aos filhos que aqui estão. A busca do descobrimento, o despertar de que somos criaturas multifacetárias, somos criaturas transcendentais, somos criaturas que estamos aqui, mas não somos daqui, né? Que nosso espírito continua e esse espírito tem que ser educado. Nós temos que alimentar esse espírito para ele seguir sua trajetória. Lembra que quando Jesus falava amai-vos uns aos outros, ele está dizendo alimentai-vos uns aos outros. Porque Jesus também dizia uma coisa maravilhosa, nem só de pão vive o homem. O pão serve para nutrir o corpo físico, mas o espírito só se nutre de amor, né? Então, é muito interessante. A religião tem esse papel magnífico do despertar, de dar assistência. Por isso, o trabalho incessante das equipes espirituais de assistir a cada um de nós para livrar-nos dos processos obsessivos, para iluminar, para dar educação, para despertar para a vida, que somos espíritos eternos e que temos uma jornada imensa pela frente, né? Proporcionar a abençoadas luzes às religiões para a jornada de ascensão. Para ascender, temos que nos educar. Não é possível ascender, evoluir sem educação, notadamente a educação espiritual. Vemos criaturas que têm profunda educação material, pós-doutores, dando coisas do vento, absolutamente analfabetos do espírito, né? E a religião cabe esse papel importante. A crença religiosa, todavia, disse André Luiz, disse Calderaro, nos últimos anos, tem se revelado incapaz
de tal cometimento. E por quê? Vocês estão lembrados, quando estudamos lá no livro, no livro Os Mensageiros, no capítulo 5, a magistral palestra de Telésforo, do benfeitor Telésforo, que ele faz um destrinchar maravilhoso a respeito disso. Diz ele lá no capítulo 5 que, infelizmente, as religiões, que são todas santas, ele diz muito claro, todas as religiões são criações de Deus, gente. Todas são santas em seus propósitos. Que propósito? Despertar a alma humana para o processo evolutivo. É buscar, educar os filhos de Deus na busca da ascensão espiritual. Todas são os seus propósitos. Não há prevalência de uma religião sobre outra. Não. Isso é importante a gente entender isso. Quando chegamos ao mundo espiritual, ninguém quer saber que a religião você tinha, isso tem a menor importância, mas será certamente cobrado contas do que foi feito, as oportunidades que foram dadas. Como pais, como filhos, como trabalhador, enfim. Essa é que é a história. Então, as religiões têm esse papel. Tem esse papel de educar a alma humana. Mas ele diz, olha, infelizmente, nós estamos encontrando dificuldades, mostrado incapazes. Por quê? Porque as religiões ficam brigando entre si para mostrar quem tem prevalência, que é mais importante, que é melhor, que é pior. Isso é um grave erro, um grave erro. Nos de Telésforo, segundo ele, é a incompreensão dos bons. Ou seja, as religiões que têm um papel de educar deviam estar irmanadas, todos estão do mesmo lado, ajudando a Deus no processo de despertamento e educação dos filhos de Deus que aqui estão. E ficam brigando entre si. Isso fragiliza profundamente esse trabalho de educação do despertar para a vida maior, né? Falta pessoal adequado. Por que falta pessoal adequado, né? Ele vai explicar por isso. Enquanto eles, por que falta pessoal adequado? Porque mudar é difícil demais. Vamos explicar um pouquinho mais na frente sobre isso. Enquanto a edificação científica, ou seja, a ciência no mundo, se apresenta como uma árvore gigantesca, basta ver que o desenvolvimento científico tem sido espetacular. Na multiplicidade de áreas, basta ver o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da medicina. Hoje nós temos capacidade de fazer um transplante de face, de coração, né? Nós temos o desenvolvimento da telemática, é uma coisa extraordinária. Hoje o homem manda engenhos ao espaço para fotografar as galáxias, isso é um desenvolvimento extraordinário, não é? Hoje, imprime numa impressora 3D um automóvel inteiro, não é brincadeira. Então, indubitavelmente, a ciência avançou de forma extraordinária. Por isso que ele fala que a educação científica é como uma gigantesca árvore de vários tentáculos que avançou, se desenvolveu muito. Abrigando seu ramo, segundo eles, teorias, raciocínios, inteligências encarnadas. Mas a religião, segundo ele, dividida em inúmeros setores, ou seja, várias religiões criadas por Deus, para cada um se identifique com cada uma delas, e extraia delas os ensinos, os subsídios para o processo de despertamento, né? Dá a ideia de erva raquítica, a definhar no solo. Por quê? A gente não conseguiu obter o mesmo progresso da evolução espiritual religiosa, porque a gente fica brigando entre si. É isso que ele falou aqui, da incompreensão dos bons. Ou seja, nós conseguimos, por isso, a Terra está no estágio que está. Se tivéssemos obtido o mesmo progresso que a ciência obteve no campo da religiosidade, da moralidade, o planeta tem outra conjuntura, tem outro patamar de desenvolvimento. Então, nós temos um povo ainda com muito conhecimento científico, muito desenvolvimento do conhecimento, mas em moralidade nós estamos muito aquém. Por isso, vemos todo dia o cometimento de crimes terríveis, hediondos, guerras, injustiças, misérias, por aí vai. Né? Muito bem. Já ficou explicando. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos. Deus sabe das dificuldades no ciclo da fé. Deus tem essa compreensão. Mas, olha, se a investigação do conhecimento basta, ou seja, você enveredar no conhecimento do científico intelectual é fácil. Tem os compêndios religiosos, você estuda, se tiver as condições de intelectude e as condições materiais, você vai atingir um grau evolutivo do conhecimento. Ele está explicando, está fazendo um paralelo do conhecimento material com o espiritual. Ele diz, olha, ele está dizendo, baixa o valor intelectual, está dizendo. O problema religioso demanda altas possibilidades de segredo. Ou seja, o trabalho do processo da evolução espiritual é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque o conhecimento convencional, você basta ter as condições de intelectude, as condições de estudar, e você vai conseguir o conhecimento. Por isso que aí nós temos, como falei há pouco tempo, pós-doutores analfabetos espirituais. Uma coisa é independente da outra. Você pode ver alguém que é analfabeto do ponto de vista científico, mas tem grande elevação espiritual, que são duas coisas distintas. E por quê? Porque o processo da educação espiritual é muito mais complexo. Por que é muito mais complexo? Porque você tem que enfrentar você mesmo,
Você tem que enfrentar seu porão cheio de iniquidades, cheio de sentimentos infelizes, de ódio e assentimentos. Você tem que trabalhar-se. A reforma ímpia é muito difícil, muito mais difícil que o conhecimento convencional, que você tem que enfrentar os outros, você tem que enfrentar você próprio. Você tem que entender os seus erros. E, a partir de entender seus erros, admiti-los, lutar para errar menos. Olha como é difícil. Por isso que a doutrina espírita nos diz que o espírito é criado simples e ignorantes. Todos. E para atingir o processo de evolução, é preciso fazer a reforma íntima, a renovação, a transformação. O que significa isso? Identificar nossos erros, admitir nossos erros. Enquanto a gente achar que estamos certos, fazendo os erros, achamos distante do processo. Na hora que identifica os erros, começa a lutar para errar menos, aí o processo começa a deslanchar. É o grande processo do processo ascensional, começa aí. Mas é muito difícil, porque, na verdade, mudar é muito difícil, meus amigos. Mesmo a gente sabendo determinadas condutas erradas, vez por outra, a gente se pega cometendo aqueles erros. Porque mudar é muito complexo. Por isso, nós temos uma grande dificuldade na renovação. E aí, essa explicação maravilhosa de Calderaro, que nosso cérebro tem 3 andares, ele explica muito bem isso. Como, infelizmente, essas informações do pretérito, esse homem velho que habita no porão, esse homem velho reflete muito nas decisões de hoje. Para a gente dar luminescência a esse homem novo, o Deus interior que a gente tem em fagulha, por isso Jesus falava que nós somos um Deus em potencial, é uma luta imensa para vencer o homem velho. É preciso muita persistência, muita determinação, muita religiosidade, muita vontade, muita renúncia, muito amor, muita caridade, fraternidade, que é coisa muito difícil de praticar. Porque mudar é muito difícil mesmo. Por isso o processo evolutivo é tão lento, muito lento, né? Muito bem. A primeira, disse ele explicou já aqui, né? E a segunda, que é a espiritual, implica em renúncia, vocação para renúncia, que poucos, quase todos nós, não temos ainda. O próprio Calderaro disse que ainda não era possuidor, né? Daquele amor fraternal, divino. Ele, imagine nós, né? Como estamos distantes disso, né? Muito bem. À vista disso, segundo ele, colaborando com os trabalhadores decididos, colaborando. Inúmeras religiões de auxiliares e visíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente o bem, melhorando sempre. Ou seja, aí a informação é importante, que volto a dizer, as religiões são importantíssimas no processo de despertamento, mas não há preponderância. Ou seja, Deus não é seletivo. Não, isso é um erro. Por algumas pessoas, não, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, estou salvo. Isso é uma bobagem sem tamanho. Não. Quando Deus encaminha seus emissários de amor, encaminha indistintamente a seus filhos todos. Não há predileção de A, nem de B, nem de C. Volto a dizer, quando chegar no mundo espiritual, ninguém quer saber que religião você teve. Zero importância isso. Porque as religiões são importantes, desde que você extraia dessas religiões as informações e coloque em suas vidas. Renove-se. Mas só pelo fato de dizer que é aderente à religião A, B ou C, isso significa nada, absolutamente nada, nada. Né? Então, isso é um equívoco grande. Não, nós precisamos reformar. Se é uma criatura melhor, isso é que interessa. Não importa que você tem religião, qual é a dela. Não. Se você está lá e não assimila as informações e coloca em prática, isso não tem valor algum. Né? Está dizendo isso. Né? Então, olha, neste esforço, que esforço? De socorro de Deus aos seus filhos. Ele está explicando isso. Aos que sofrem, incentivando, os que, sim, portanto, disse ele, esse esforço em torno da mente encarnada, os irmãos que aqui estão, é extenso e múltiplo. Ou seja, esse trabalho é de uma multiplicidade, é multifacetário. As tarefas dos emissários de amor no socorro aos filhos de Deus que aqui estão são gigantescas. A gente tem visto na literatura espírita, na coleção da André Luiz, a multiplicidade de tarefas, muitas e muitas e muitas e muitas. E, na verdade, claro que não são abordadas todas, não. É apenas amostragens para a gente despertar, primeiro, a grandiosidade do amor de Deus a cada um dos seus filhos, que não abandona a ninguém. Esse é o grande objetivo. Mas a multiplicidade de tarefas é muito maior. André Luiz traz só pinceladas aqui para a gente entender, só para a gente compreender como a rede é gigante, gigante de serviço de Deus e seus filhos. Muito bem. Forçoso é convite, disse Calderaro. No entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, também nos dá muito prazer. O que é que quer dizer com isso? As preocupações são múltiplas pelos quadros dolorosos que enfrentam. Mas por que é fonte de prazer? Aí, experimentamos,
o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. O que quer dizer com isso, meus amigos queridos? Todos nós, não obstante a tarefa ser hercúlea e o sofrimento ser tamanho, mas esses emissários de amor vão beber na fonte fecunda dos irmãos mais velhos. Quem? Dos benfeitores espirituais que guiam a humanidade, né? Os irmãos que têm uma rede imensa de auxílio. Imagine quantas criaturas, quantos benfeitores, quantos grupos de trabalho são, por exemplo, capitaneados por Bezerra de Menezes? Imensos, imensos. Ou seja, cabe a responsabilidade dele é gigantesca de orientar uma infinidade de instituições, uma infinidade de grupos de trabalho que são subordinados a ele. Quanto mais elevados esses espíritos, mais tem uma teia de trabalho, uma gama muito grande. No diz Divaldo Pereira Franco que quando Dr. Bezerra completou 50 anos de erraticidade, foi convidado para ascender muito mais elevados. E ele abriu mão, pedindo para continuar assistindo os irmãos da Terra. Em 100 anos, feito uma grande solenidade no mundo espiritual, foi oferecido de novo a ascender, e ele rogou ao Pai, através da Virgem Maria, para ficar por aqui enquanto houvesse dor e sofrimento na Terra. Imagine, meus irmãos queridos, a quantidade de equipes que são subordinadas a uma criatura dessa. Doutor Bezerra dirige, digamos assim, amigo, orientador espiritual de uma infinidade de casas espíritas pelo Brasil inteiro, e até na América Latina. Você imagina o tamanho de um espírito como esse, né? Então, olha, dá muito trabalho, mas é muito prazeroso, porque a gente vai beber na fonte desses espíritos sublimados, como Heróis Bassanufo, como tantos outros, né? Indiscutivelmente, se eles somos em humanidade, uma só família. Não há dúvida quanto a isso, né, gente? Que descendemos do mesmo tronco ancestral. Jesus assim afirmou várias vezes, especialmente na única oração que nos ensinou: Pai nosso que está no céu, então todos somos filhos de Deus. E aqui Calderaro reafirma isso. Verificando, pausa, diz André Luiz, ele continuou. Como se espera, disse Calderaro, entretanto, da administração... André Luiz perguntou, como se opera essa administração de nosso auxílio? André Luiz, curioso. Escuta, como é que é feito? De onde promana essas ordens? Qual é o critério para esse trabalho acontecer? Aí ele pergunta, indiscriminadamente os auxílios? Como é que é feito isso? Aí a galera diz, não funciona assim. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Ou seja, o que quer dizer o senso de ordem? Não existe, gente. Quantos mundos mais felizes, mais a organização é imensa. Não há improviso no mundo superior. Não existe. Há toda uma concatenação de socorro e de assistência. Eu terminei de falar aqui há pouco tempo do Dr. Bezerra de Menezes, que tem uma infinidade de equipes subordinadas a ele. E é assim que funciona. Tudo tem um critério, não existe. Só há improviso onde não há evolução. Onde há evolução. E nós vemos, por exemplo, a organização do nosso lar é muito mais complexa, muito mais perfeita do que a da Terra. E quanto mais elevado for, mais a organização é perfeita. Estão dizendo, não funciona assim, não. Tudo a ordem, tudo é organizado, tudo é meticulosamente planejado, né? Assim, ó, quase sempre, olha que interessante essa explicação dele, quase sempre, esses auxílios são força da intercessão de determinados processos de ajuda. Ou seja, lembra que a gente estudou aqui vários processos de intercessão? Nós vimos no capítulo passado a mãezinha Cândida pedindo intercessão por Julieta. Vimos lá? Vimos o próprio caso de André Luiz lá no nosso lar, que ele foi resgatado do umbral 8 anos depois por intercessão da mãezinha. Então, a intercessão é uma praxe. E como é que fez essa intercessão? Através da oração. Através do mérito que tem os espíritos mais elevados, que amam, diz André Luiz que não tem um espírito infeliz, que não tem um mais feliz que o ama, que intercede por ele. Então, esse é o processo, disse ele, através da oração. Tá? Ele está dizendo aqui. A prece, a oração, é o instrumento. Representa pelo desejo não manifesto, pelas aspirações íntimas, pelas expressões declaradas. A prece é o projeto proveniente da zona superior ou surgida no fundo do vale. Ou seja, esses pedidos, essas intercessões não só surgem do mundo superior, não, gente. Pode surgir nas regiões abismais, nós já vimos isso. Alguém que está lá nas regiões infernais, terríveis, nas furnas, em profunda dor, pode surgir de lá um pedido de um benfeitor que o ama, para socorrê-lo. Não importa de onde venha, não importa de onde venha. Quem leu, e eu aconselho que leia, vale muito, 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 muito a pena, o capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu, que o benfeitor Clarencio, aquele ministro do nosso lar, do Ministério do Auxílio, que socorreu, que resgatou André Luiz, dá uma palestra memorável a respeito das preces. Ele fala que toda prece, toda, absolutamente toda, tem repercussão, toda tem resposta. É nesse sentido que estou dizendo. Não importa de onde venha a prece, não importa. Ela reverbera.
Não como a gente imagina e quer, porque muitas vezes a gente pede o que não vai nos fazer bem. Deus é que sabe o que é melhor e depende do mérito de cada um de nós, né? Muito bem. Aí ele disse, a rigor, no fundo vale, onde se agitam as paixões humanas é a rigor, ascendente de nossas atividades. Ou seja, normalmente vem as determinações dos ascendentes, dos espíritos mais elevados, que chegam os pedidos, é deliberado, e daí vem as providências. Como agora, nós vamos ver a providência agora de Caldeirão de André Luiz, decorrente do pedido de intercessão. É um exemplo disso, né? Muito bem. Dispunhamos a formular outras perguntas, André Luiz, a respeito das velhas separações religiosas, das brigas entre religiões, quando Caldeirão, ouvindo a ponderação, o que significa isso? Os espíritos mais elevados têm essa capacidade de captar o pensamento, né? Nós vimos isso várias vezes, né? Muito bem. Ele só olha e acrescentou. Não aludimos aqui à oração ou às inspirações em decorrente de correntes idealísticas determinadas. Não. O disco não interessa. Olha a informação que está dizendo. Não importa de onde venha, se é católico, se é espírita, se é evangélico, não tem a menor importância. Porque Deus não é parcial. Deus não é parcial. Deus não é seletivo. Chegou o pedido, Deus encaminha para assistência, não interessa de onde ele vem, se tem religião, se não tem, não interessa isso. A assistência vai. Deus não é seletivo, né? Não importa a origem de si. Colaboramos com o Espírito Eterno. São todos filhos de Deus, lembra? São parte da mesma família? Família universal, são todos filhos de Deus, né? E sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem. Esse é o grande objetivo, né? Onde ele se encontra, independentemente das formas dogmáticas. Não importa aqui que religião quer dizer isso, né? Ou não, ele está explicando isso. Onde ele se manifeste nos ciclos humanos. Porque Deus é imparcial, nós sabemos disso, né? Nosso problema não é de favoritismo, nem deveria ser, senão Deus não seria o Pai misericordioso e bom, se fosse assim, né? Senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciados em favor da vida melhor. É isso. Aí ele começou a explicar. A essa altura, recebia... É isso? Acho que eu passei dois aqui. Muito bem. A essa altura dessa explanação de Calderaro tão maravilhosa e esclarecedora, nas lições recebidas na palestra, enquanto movimentávamos-nos, atingimos uma residência, onde deveria ser feito o socorro e assistência. Um jardim bem cuidado e tal. Aí disse aqui, temos aqui, disse o instrutor, um companheiro em grande sofrimento, decorrente de outras épocas, ou seja, é um grande débito decorrente do passado. É uma dívida contraída há muitos anos e por isso reverbera até hoje. Reencarnado em dolorosas condições. Lembra que ele falou lá atrás que normalmente uma grande provação é decorrente do final de uma dívida? É o caso aqui. Ele faz explicação lá atrás. Eu gosto mais da didática de André Luiz porque ela é muito esclarecedora. Ela é concatenada para a gente entender o raciocínio. Muito bem. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha. Veja que a assistência que vai ser dada hoje é a mãe dessa criatura infeliz. Por quê? Porque essa mãezinha precisa ser fortalecida para enfrentar a rude provação do filho, mas ela também. Vamos ver que as condições são dramáticas. E se não tiver uma mãe com um coração muito devotado, muito cheio de renúncia e amor, não suportaria a provação dessa natureza, né? Há algumas semanas vem assistindo a mãezinha, através de passe reconfortante. Ele vem assistir a mãezinha, porque a mãe assistida, melhorada e fortalecida, também ajuda e fortalece o filhinho, né? Em virtude de horrível estrutura orgânica do filho, ou seja, o filho é completamente deformado, fisicamente falando, horrível, o corpo físico é deformado. E por quê, meus amigos queridos? Já explicamos que o perispírito é plástico, é uma matéria plástica, moldável. E quando, na verdade, o seu coração está cheio de sentimentos infelizes, isso reflete no seu corpo espiritual. As deformidades do corpo perispiritual decorrem de um espírito deformado. Porque lembremos que o nosso corpo de carne nada mais é do que uma cópia fiel do corpo espiritual, perispiritual. Essa é a grande verdade, né? Muito bem. A organização horrível da estrutura do filho, a ele encadeado há muitos séculos. Quem? A mãezinha é encadeada há muitos séculos. Ela tem ligação com ele há muitos séculos, com o filho. A razão da pobrezinha, está falando da mãe agora, está numa situação muito difícil. Prende-se mutuamente por grilhões graves compromissos. Eles têm compromissos entre si, a mãezinha e o filho. Considerando-se a nobre
a nobre postura, costume da oração. Olha que interessante. Olha, gente, essa informação é muito importante. André Luiz já tem dito isso lá no livro Mensageiros, no nosso lá, melhor dizendo. Admirando, assim, o que ele diz aqui. Considerando a nobre costume da oração no horário pré-fixado, olha que importância disso, viu? Valendo-nos nós, André Luiz de Calderaro, dessas ocasiões para servir de amparo. O que significa isso? Por isso, onde é Dona Laura lá no nosso lado. A importância do evangelho no lar. Mas não só do evangelho no lar. Qualquer religião que tenha o hábito de um dia e horário certo de fazer, por exemplo, a Ave Maria. As famílias que têm o hábito de rezar Ave Maria às 6 da tarde, é o mesmo efeito. Naquele dia estabelecido, a espiritualidade está lá, porque cria toda uma ambiência, cria toda uma harmonia para que o trabalho de socorro assista-se. Por quê? Porque nesse dia e horário é designada uma equipe espiritual para lá se encontrar. E onde está a luz, as sombras não se encontram. Por isso, André Luiz fala lá no livro, no Mensageiro, ele diz isso, que a casa que tem o hábito de realizar o evangelho no lar transforma-se em uma fortaleza contra o mal, contra o mal. Portanto, o dia e horário estabelecido é importante, porque a espiritualidade amiga tem muito o que fazer, por isso tem que marcar dia e horário, né? Você está dizendo aqui, ó, aproveitamos o dia da hora da oração dela para a gente chegar e fazer assistência a ela, porque há uma ambiência, há uma sintonia, há uma ambientação adequada. Muito bem. Muito bem. Admirado, André Luiz, muito admirado com a ordem, como é feito todo esse trabalho de assistência, do imenso que fazer do mundo espiritual, que é tudo planejado, bacana, nas mínimas ações. Acompanhou o Calderaro para acompanhar o quadro, de uma forma, né? Assim, em rápidos minutos, achávamos, em pequena cama, assim, em pequeno quarto, onde magro doentinho repousava, choramingando, ou seja, estava lá se lastimando, uma situação muito dolorosa e difícil. Cercada dessa entidade, essa criança encarnada numa situação dramática, aleijado, traumatizado, tinha duas entidades profundamente infelizes obsidiando ao lado dele. Tão infeliz quanto ele. Ou seja, ele era o parceiro, havia sintonia deles no campo da inferioridade. Gente, porque nós já vimos e já estudamos isso, que as entidades infelizes e os obsessores, às vezes, são mais infelizes do que o próprio obsidiado. Nós já vimos isso. Porque passam 24 horas, nós vimos isso lá, na situação de Camilo em relação a Pedro. Não vimos no capítulo 5? No capítulo 5, vimos isso, né? 24 horas ligado o tempo todo pensando em fazer o mal ao obsidiado. 24 horas. E o obsidiado sofre, é verdade, mas tem outras, digamos assim, outras formas de se beneficiar do carinho da família, da pai, da mãe, da assistência fora. Mas aquele pobre coitado obsidiano, 24 horas sem pensar em nada, a não ser fazer o mal àquela criatura. Então, ele é mais infeliz ainda. Certo? Então, havia sintonia deles imbricado no comprometimento imenso. Está dizendo isso, né? Muito bem. Dualidade feliz quanto ele. Pelo estranho aspecto que se apresentava. Significa isso? Que também o perispírito das entidades que obsidiavam eram horríveis, deformados. Por quê? Porque foram deformados. O seu coração está empedernido também em atos, em sentimentos, em pensamentos absolutamente infelizes. E toda essa gama de sentimentos horrorosos traduz-se na forma do perispírito. Lembra que Jesus falou que onde está o seu pensamento está o seu tesouro? Muito bem. Se o tesouro é divino, é de luz, traduz-se a isso no perispírito iluminado, faces belas, gestos adoráveis. Se o seu coração está lá cheio de trevas, de desarmonia, isso também reverberará nas ações, no perispírito com faces horríveis, deformados, né? Nas feições e nos atos de horror, de ódio, de sentimento, enfim, de malefícios, só pensa ver o mal, na forma de se expressar e tudo mais, né? Muito bem. Aí diz, o menino, o Calderaro falando, André Luiz, enfermo, inspirava piedade, diz André Luiz, é paralítico, olha que provação superlativa, gente. O menino era paralítico de nascença, era o primeiro filho do casal, só tinha esse, por exemplo, um casal que aparentemente era feliz, olha que coisa interessante. Lembra daquela história que falamos, que é uma aprovação rude, vem num momento como esse, aquele casal feliz, mas tinha que passar por uma aprovação e encontrar um filho numa situação como essa. Talvez por ter pedido, ou então não uma aprovação para eles também. Claro que é uma aprovação para ele, né? Muito bem. Meu feliz?
O menino tinha aparentemente 8 anos, era uma criança ainda, formou o calderário, indicando, olha que provação terrível. O menino tinha o corpo todo aleijado, paralítico, não falava, não andava, não podia sentar, coitado, deitado o tempo todo. Vê muito mal, quase nada ouve, imagine. Psiquicamente, porém, tinha vida, ou seja, na esfera humana, o corpo físico dele era praticamente zero. Não andava, não falava, quase não via, não via. Pronto. Terrível. Segundo a cama, aleijada, etc, etc, com o corpo deformado. Mas, psicamente, recebia influenciação das entidades infelizes que o obsidiavam, né? Porém, tem a vida, esse menino tem a vida de um sentenciado, ou seja, de um condenado, ele quer dizer isso. A cumprir severa pena que fora lavrado por ele mesmo. Significa isso? Eu vivo dizendo isso, é importante, que a doutrina espírita fala. A nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. É ela que cobra, não é Deus que cobra, não. A nossa mente culpada é que cobra, que nos faz descer o porão. Lembra o porão? Dos remorsos, das culpas? Pronto, você desce lá, chama todo aquele mal que você fez, está o tempo todo juntinho de você. Não deixa você sair dali, está preso. Enquanto você não conseguir ser tocado pelo amor e se desligar disso, você fica lá preso. Por isso evoluir é tão difícil, gente. Evoluir é difícil mesmo, mudar é muito complicado, né? Muito bem. A Caldeira diz, há 2 séculos essa criatura, esse menino, está lá deformado, que não fala, não. Há 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Se havia uma guerra civil, e ele aproveita esse momento de balbúrdia, de confusão, para perseguir e matar os seus desafetos. Imagine só, matou cruelmente muitas criaturas. E essa dívida ficou. 2 séculos, gente. 200 anos de sofrimento. 200. É aquela história que nós falamos. Num ato, você comete um crime gravíssimo e Deus cobra a prestação. Cometeu tudo num tempo só, mas está sendo cobrado a prestação em 2 séculos, porque você não suportaria num só. E você se revoltaria se fosse cobrado numa coisa tão grande no começo. Você precisa passar num processo modeladamente, para no final cobrar a última parcela quando você tiver a capacidade de raciocinar, de pensar e ter proveito desse processo todo. Muito bem. Valeu-se ele, o menino, o endividado, da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruína. Ele nem fala quantos ele matou. Não, nem diz quantos. Mas deve ter sido muitos. Né? Que ele fala que a morte de muitos compatriotas, nem tem nem ideia quantos são. Né? Muito bem. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, ser desencarnado, inomináveis suplícios. Onde? Na região de abismais, na região de infernais, não tenho dúvida disso. Pelo número de crimes cometidos. Ser um réprobo grave. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram, nesse decurso de 200 anos, os crimes. Muitos de suas vítimas conseguiram progredir. E o perdoaram, seguiram seus caminhos. Mas ele continua ainda com suas culpas e seus ódios, ainda, né? Muitos já perdoaram, disse ele, né? Muitos, contudo, seguiram no decurso desses 2 séculos. Muitos, já que ele matou muitas pessoas. Obstinados, anos afora. A malta de espíritos sofredores, a malta. Veja só, a quantidade imensa de espíritos sofredores. Porque malta era como fossem animalizados, criaturas infelizes e profundas, né? Outrora densa, rareou, pouco a pouco. Até que se reduziu aos 2 últimos inimigos. Hoje, em processo final de transformação. Veja, gente, vejam só que coisa maravilhosa. Porque, mesmo cometendo desatinos dramáticos, matou-se muita gente, etc, etc, mas Deus é um filho de Deus, gente. É um filho de Deus. E como filho de Deus, todos nós está fadado o processo do progresso espiritual. Aliás, tudo que Deus cria progride. A fauna, os animais progridem, avançam, desenvolvem-se. A flora, as florestas desenvolvem-se. Os planetas desenvolvem. Por que o homem não viria desenvolver? Então, por isso que não existe inferno. Não. Inferno é aquele inferno temporário, que você está fruto dos seus próprios erros, é a colheita. Mas você é filho de Deus. E as possibilidades são múltiplas, como aqui. São espíritos, os 3 passaram por dramas terríveis, cometeram graves erros, mas está aqui Deus assistindo, aqui Calderário, André Luiz assistindo. A gente viu aqui o casamento da irmã Cipriana, todos a serviço do Pai. Em nome do Pai, dando a mão, visando retirá-los das furnas, das dores, do lamaçal, né? Muito bem. Então, não só o rapaz, o menininho de 8 anos, que está em profundo sofrimento, está saindo desse processo,
mas também as duas entidades infelizes, tanto quanto eles, todos deformados, também estão passando. Porque é uma coisa interessantíssima, gente, que precisa entender. Na hora que educa o obsidiado, indiretamente educa também o obsessor. Porque eles sentem as transformações, sentem o trabalho de assistência sendo feito àquele obsidiado e assimilam de alguma forma. Lembra o caso lá de Camilo, que tinha um ódio brutal sobre Pedro? E o trabalho da espiritualidade, através da capacidade de Cipriana, do seu divino amor fraternal, que tocou o coração dele? É isso, porque são todos filhos de Deus. Essa que é interessante. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas, nos abismos, certamente, de sofrimento, o desgraçado menino apresentou-se para esta fase conclusiva de resgate. Ou seja, ele foi resgatado daquelas regiões abismais de dor e sofrimento, reencarnou em toda uma programação capitaneada pelos benfeitores que intercederam por ele, visando o seu progresso, o processo de renovação. Dentre esses está a mãezinha, que vamos ver que é uma mulher nobre, espiritualizada, magnífica, que está dando uma contribuição extraordinária pelos laços que desfrutam, que eles estão ligados, e ela vem auxílio filho, aceitando uma missão dificílima de resgatá-lo, né? Muito bem. Muito bem. O propósito, assim, resgate conseguiu assim, apresenta a reencarnação, com o propósito de completar sua cura, em cujo processo se encontra faz muitos anos. É a bondade de Deus aí materializada, né? A paisagem era triste, dizem eles, enternecedora daquela criança, doente, com ossos aparentes, carnes quase transparentes, magérrima, os ossos à flor da pele, né? Pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz, mas infelizmente não era acontecer isso. Ali, achava-se imóvel, não podia andar, nada, né? Falar, etc. Apenas emitir sons gatuais, como se fosse um felino, quase um miado, não falava, etc. Uma situação dramática, né? Própria da esfera subhumana, ou seja, ele não é regrediu espiritualmente, que ninguém regride, mas o perispírito estava com umas feições pré-humanas, digamos assim. Ele quer explicar isso, né? Com respeito ao devido à dor, disse ele, com a observação imposta pela ciência, com respeito à dor e com a observação imposta pela ciência, verificamos que o pequeno paralítico assemelhava, olha que coisa impressionante, a fisionomia perispirítica, que também estava no corpo humano, a um descendente de símio aperfeiçoado, um macacoide. Ele está explicando isso. E o tamanho da deformidade desse corpo, desse menino, dessa criaturinha monstruosa, né? Fisicamente falando. Né? Sim, diz a Calderaro, o espírito não retroage. Espiritualmente, não. Na sua condição, não. Em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas... Lembra nós falamos que o perispírito é plástico, é amoldável, tanto para a beleza como para a feiura, em função do que está em seu coração? Muito bem. As formas de manifestação, quando o corpo se apresenta, ou no perispírito também, podem sofrer degenerescência, transformação, né? De modo a facilitar o processo regenerativo. Significa isso, gente. Porque a dor ensina a gemer, não diz a história popular? Toda aquela aparência dolorosa e difícil vai, de alguma sorte, atender, digamos assim, à cobrança terrível da mente culpada. E essas dores vão gradativamente amoldando o homem. A dificuldade, o sofrimento vai amoldando. Se fizer tudo isso, não tivesse consequência nenhuma, como é que seria o resgate? Não é? Por isso que a dor ensina a gemer é um fato. Pelas suas dores, pelas suas patologias, pelos seus problemas, você vai enfrentar dificuldades, o sofrimento, vai quitando gradativamente. Aí só, todo mal, reforçando o que eu já falei, todo mal e todo bem praticados na vida impõe modificações em seu quadro representativo. Ou seja, as feições humanas são amoldadas em função do bem ou do mal. Mais belas, mais diáfanas, mais aperfeiçoadas ou mais horríveis, em função do que temos no nosso coração. Nosso desesperado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Esse veneno do ódio, etc., etc., transformou seu perispírito. Cercado de inimigo de desafetos, fruto da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente. Foi um desejo dele. Nunca faltou a ciência de Deus, mas ele trilhou esse caminho, enveredou o caminho do crime, permanece quase embotado, abatido pelas sombras. Ou seja, ele sofre a dor muito grande dessa cobrança
da sua própria mente, resultado dos seus tremendos erros. Ou seja, isso é acolher tudo que ele plantou, né? É a lei de causa e efeito, que tão bem estudada na doutrina espírita. No campo consciencial, chora. Ou seja, a consciência dele, culpada, chora de remorso, de culpa. Chora e debate-se sobre o aguilhão da reminiscência. Ou seja, as lembranças do passado torturantes, dos crimes que cometeu, das mortes, etc, etc, etc. Que lhe parecem intérminas, porque, volto a dizer, se contrai uma dívida num tempo curto, mas ela é tão grandiosa que se espalha no tempo até ser paga. E Jesus que ninguém chega lá sem pagar ceitil por ceitil, né? É um processo, né? Mas os sentidos físicos, de natureza física, mantêm-se obnubilados, ou seja, não tem consciência, a parte física, mas a mente sim, né? A maneira de potência desequilibrada sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por aqueles os quais deliberadamente ofendeu, ou seja, os verdugos, os dois obsessores, vergastaram e transformaram o corpo espiritual. Por mais de 100 anos consecutivos, não é pouca coisa não, gente, não é pouca coisa, 100 anos consecutivos, mandando aquelas energias de ódio, que quando manda esse pensamento de ódio, ele relembra imediatamente da sua culpa, vai para o porão e fica ali embotado, não sai do canto, não consegue progredir. Ou seja, está lá no inconsciente, o seu consciente que é o hoje não consegue progredir, porque o tempo todo é lembrado esse sentimento de culpa e as energias das entidades infelizes faz o tempo todo ele prender ali, né? Aí só, por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração, são aplicados às entidades felizes, à personalidade, infeliz, distante ao acesso da zona alta do ser, onde situamos o castelo das nações superiores, né? Em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que se localizam as energias do motor. O que quer dizer isso, gente? Como, na verdade, ele está com o coração cheio de sentimentos infelizes, de remorso, de ódio, e o tempo todo as entidades infelizes relembrando, aplicando energia deletéria, lembrando do que ele cometeu, ele não tem condições de avançar aquele terceiro andar do cérebro que o Caldeirão explicou tanto. Ou seja, lá no superconsciente, lá que é onde é a fonte de onde promanam as energias sublimadas, que é alcançada pela prece, a intercessão dos benfeitores, visando a modificação desse porão, que está lá no inconsciente. Então, o consciente se estagna, ele não consegue progredir, fica ali, marcando passo. Porque o tempo todo ele não consegue modificar. O consciente é o hoje, é o andar do meio, mas não consegue trabalhar esse andar do meio porque ele não tem acesso aos estímulos do superconsciente, do divino, não faz oração, não tem paz de espírito para praticar no campo do bem, trabalhar no campo do bem, que a renovação se dá por aí, é o trabalho no campo do bem, e onde oferimos essa possibilidade com o estímulo que vem da espiritualidade maior, né? Então está no campo de força presente, né? E é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a se fixar os impulsos automáticos no império dos instintos. Ou seja, voltar ao porão, relembrar, olha, você matou tanto, você fez isso, fez aquilo. Ele não consegue sair dali. Ele não consegue fazer a faxina interna do seu porão, não consegue fazer a reforma limpa, não consegue avançar. Quer dizer isso, né? Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora de um jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. O que significa isso? O jaguar é uma onça pintada, gente, que só pensa em matar. E matar é o instinto animal. Ele não usou o amor, ele estava no campo do instinto, no campo da animalidade. E toda vez que ele faz deliberadamente isso, a punição é grande, porque já tem a compreensão das coisas. Deixou seu instinto de animal prevalecer sobre o raciocínio, o amor, o pensamento, a compreensão, né? Aí diz, olha, os abusos da autoridade por ele era uma autoridade importante naquela época, naquela revolta, ele era uma autoridade importante, usou seu posto de autoridade, de destaque, ao invés de proteger a coletividade, cometeu fatos graves, perseguiu e matou seus desafetos. Olha que coisa grave. Aí é muito mais grave. Ele tinha uma autoridade que lhe foi delegada por Deus para fazer o bem, e ele utilizou para o mal. Os abusos da razão da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo, diante de Deus. O abuso da autoridade concedida, isso tem graves consequências. Ele está dizendo isso, né?
Então, o Calderaro fitou e perguntou, você entendeu, André Luiz? Você entendeu as implicações disso? E André Luiz compreendeu e mandou para a gente também alertar nossas condutas. Como é que a gente age, por exemplo, com nossos trabalhadores domésticos, nos trabalhos, nos postos que ocupamos de chefia, como é que a gente age em relação a eles? Como é que a gente age quando alguém nos procura pedindo socorro? Será que a gente não age também como esse irmão infeliz? É para a gente despertar mesmo, né? Muito bem. Continuou. Espiritualmente, disse o Calderaro, este pobre doente não regrediu. Espiritualmente, não. O espírito está lá, marcando passo. Ele não consegue voltar. Está lá no caminho. Né? Não progrediu. Mas o processo de evolução, que constitui o serviço do Espírito Divino, o trabalho no campo do bem, através de milênios afetuados por o glorioso destino, foi por ele mesmo espezinhado, gente. Espezinhado. Ou seja, ele perdeu todas as oportunidades que Deus lhes deu de progredir e avançar. Perdeu as oportunidades. Ficou ali marcando passo, não saiu do canto. Né? Ele não regrediu espiritualmente, mas não progrediu, ficou ali. Né? Porque não há regresso. Não há. Se contrair dívidas, essas dívidas vão ali sendo pago. Né? Está explicando isso. É espezinhado, encarnecido e retardado. Retardado o quê? As possibilidades de avançar, que não chegou. Né? Semeou o mal, colhe-o agora. Seria a colheita. É a lei de causa e efeito. Traçou audacioso plano de extermínio de muitos, valendo sua autoridade, que o pai lhe conferira, concretizou o deplorável projeto e sofre as consequências naturais, de modo a corrigir-lhe. Por isso que a dor ensina a gemer. O mal, a dor, faz, na verdade, a gente refletir sobre nossos atos. Ele está vendo essa dor e ele sabe que essa dor é consequência do mal que cometeu. Por isso que a dor é importante. Por isso que, às vezes, não entende a importância do sofrer. O sofrer significa que você está fazendo um link com o seu porão e está entendendo que o seu sofrimento é decorrente daquilo que você praticou. E aí você se renova na dor. Se renova na dor. Isso é que ele está dizendo, explicando isso, né? Já passou a pior fase, disse Calderaro. Já passou a pior fase. Agora, vocês imaginem como é que foi as anteriores, lá nas regiões abismais, nas regiões infernais. Imagine como foi isso, né? Imagine, né? Presentemente já se afastou do maior número dos inimigos. Imagine quando ele estava sendo atentado, seguido por todos os inimigos que ele matou. Imagine. Aproximando-se de amoroso coração materno, e aí a enviada sublime de Deus, por um lugar de renúncia, esse anjo guardião encarnado, que é a mãezinha, né? Que auxilia a refazer-se no término do longo curso de regeneração, por 200 anos, não é pouca coisa, né? Reparando a estranha atitude dos infelizes e desencarnados. Agora, Calderaro fez um levantamento a respeito do quadro do menino, mostrando as patologias e por que ele está sofrendo isso. E agora vai falar um pouco sobre os dois obsessores. Olha que coisa interessante. Reparando na estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo. Mas quando o Calderaro observou esse pensamento de André Luiz, pela telepatia, captou e já respondeu, né? Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, são semelhantes, por isso têm os perispíritos também deformados, porque se fossem melhores, não estavam nem obsidiando ele, não é não, gente? Se tivesse auto-iluminado, não estava ali, já tinham seguido seus caminhos, óbvio. Como os outros, ele matou muitos, mas só tem esses dois, os outros, sendo milhares, foram embora. Mas é que estava ali, ainda estão na condição semelhante a dele. Né? São doentes de ódio e de vingança. Não pensam, talvez até mais infortunados, porque continuam pensando só 24 horas em vingança. Como nosso enfermo, é um remanescente do crime. Aqueles também cometeram muitos crimes que ele aqui não narra. Eu acho interessante a didática de André Luiz por isso. Porque, normalmente, se ele explicou lá atrás os quadros, por exemplo, ele tratou lá no caso, lá no capítulo 5, do caso de Camilo, mostrando o que Camilo fazia e as consequências para Camilo, o sofrimento de Camilo, aquela dor, ele não precisa explicar agora, não. Ele já explicou lá atrás. Não precisa voltar a dizer que, na verdade, os obsessores são muito infelizes e sofrem mais ainda. Por isso que ele não explica aqui. Né? Eu acho interessante isso. Eu acho que eles são doentes da vingança e do ódio, enfermo, começando do crime. Ele não narra detalhes sobre isso. Apenas diz, olha, são náufragos na derradeira fase da salvação, como se fosse um navio. Faz aqui uma figura de linguagem, né? Após enorme hecatombe no mar da vida, como se fossem náufragos no mar da vida, como se fosse um mar de verdade.
onde se perderam por muitos anos, por incapacidade de usar a bússola do perdão. Ou seja, se ele tivesse perdoado como os outros, ele não estava mais ali sofrendo, já tinha seguido os caminhos. A iluminação. Mas se ainda estão ali, é porque ainda continua, ainda náufrago desse mar da vida, não conseguem se acertar ainda, porque eu sou absoluta incapacidade de perdoar, quando fazendo mal ao menino, e mal a eles próprios, porque todo mal feito terá que ser recomeçado, terá que, na verdade, ser pago. Então, o mal que ele continuou fazendo para o menino, por causa do ódio, ele continuou se endividando, e terá que ser cobrado depois. Essa é a grande verdade. Muito bem. Aproximando-se, porém, do Porto Seguro, do Socorrista. Aí é que uma coisa interessante a gente ver. Por que estão se aproximando do Porto Seguro? Por quê? Porque na hora que o menino é tratado pela misericórdia de Deus, através da espiritualidade amiga e da mãezinha, por tabela, essas duas entidades felizes vão também assimilando isso e vão gradativamente mudando. Está lembrado que foi o caso de Camilo? Camilo, a partir do bem feito por Pedro e da assistência, também foi até abrir mão dessa terrível posição de verdugo. Então, eles também estão chegando no ponto socorrista, esses dois que também há 200 anos perturbam a vida dessas criaturas. Né? Isso é a misericórdia de Deus, gente, assistindo a seus filhos, por mais infeliz que o seja. Voltarão ao sol da existência, olha, vão reencarnar, olha que coisa interessante, voltarão ao sol da existência. Isso é a misericórdia de Deus. Por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Gente, imagine, gente, essa mãe magnífica, a mãe do menino que teve a grande capacidade de renúncia, de receber esse filho em uma situação como essa, vai receber essas duas entidades profundamente felizes como mãe. Imagine que provação superlativa que essa mãe vai ter, com um filho completamente aleijado, que não fala, que não anda, que tarará, e mais essas duas que imagine são dos meninos, ou dos meninos, será como for, terríveis, né? Espíritos trevosos. Imagine como será essa mãe que vai ter que encarar uma provação duríssima, duríssima. Mas ela aprendeu com Jesus o valor do sacrifício. Isso é maravilhoso. Em breve, André, disse ele, com som do programa Redentor. Que programa é esse, gente? Todo o trabalho que é feito pelos emissários de Deus, nós vimos lá nos mensageiros, como é feita toda essa preparação, o mapa reencarnatório, como é tudo pensado e trabalhado, né? O programa Redentor, já delineado, planejado pregressamente, ingressaram no mesmo lar, na qualidade de irmão de um antigo adversário. Eu botei aqui, renúncia da mãe e um amor superlativo, renúncia imensa, uma aprovação terrível, né? E quando entrelaçarem, olha aí a providência de Deus, do Pai misericordioso e bom. E quando entrelaçarem as mãos de quem? Dos dois verdugos, com o seu antigo obsidiado, eles, três crianças juntos, quando entrelaçarem as mãos sobre ele, os dois sobre ele que vão nascer, consumindo energias para ajudá-lo, ajudar o irmão aleijado, que não anda, que não fala, etc. E os meninos vão nascer e vão ajudar o irmão, quando colocar a mão para ajudá-los, assistindo pela ternura da abnegada mãe, que é o anjo da guarda, o amigo espiritual, é encarnado, nós temos da guarda encarnada, é o caso dessa mãe, é um anjo da guarda, né? Pelo exemplo, pela iluminação dela, né? Amorosa e justa da mãe, beijarão o velho inimigo, o irmão, com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas de ódio, que eles emitiam até então, em alfinetentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Gente, por isso que a reencarnação, volto a dizer, é o meio que Deus nos concedeu para atingir os fins. Pela misericórdia de Deus é sem fim. Quantos desatinos cometidos, quantos crimes cometidos, mas o amor de Deus está presente, porque Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Está aí um exemplo claro. O camarada matou os dois que estão há 200 anos perturbando-os, mas Deus é Pai, vem aqui o socorro, e todos os três se livrarão disso, pelo amor de uma mulher imaculada, magnânima, que veio em nome de Deus para ajudar os três. Um verdadeiro anjo de guarda, né? Muito bem. Imaculada, quando eu falo que ninguém, não é que não tenha no coração alguns sentimentos, que todos nós estamos no progresso, mas é uma mulher grandiosa, né? Iluminada, né? Extraordinária, né? Nesse sentido, né? Tá. Aí vou ter que ir. Chegar esse tempo, que tempo? Quando as duas crianças voltarem, se for irmão do menininho, chegar desse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Olha, gente, veja a força do perdão, gente.
Olha a força do perdão. Quando essas duas criaturas perdoarem a esse irmão que hoje são de hoje verdugo dele vítima, quando eles perdoarem, esse perdão atingirá o coração do doente, que atingirá, portanto, a libertação. Olha que coisa mais linda. A força do perdão restituirá nosso doente a liberdade. Como assim? Largará ele qual pássaro feliz, este corpo mirrado doente, físico, sufocado no cárcere do crime, que ele é prisioneiro, volto a dizer, como disse lá atrás, ele é prisioneiro da sentença que ele mesmo foi condenado pela mente culpada dele, né, do crime, e suas consequências, onde debateu por quase 2 séculos. Veja que coisa interessante. Ele voará, se libertará desse corpo, que é a prisão. Imagine, o camarada não fala, não come, não anda, não come, não fala, não se move, não se senta. Imagine quanto é uma cadeia, o espírito está preso nessa cadeia, né? Imagine a alegria de se libertar de uma coisa tão dramática quanto essa, né? Criando, assim, até lá, até isso acontecer, diz Calderário, importa zelar, com empenho pela valorosa mulher. Ela é o instrumento de Deus. Sem ela, esse projeto não teria possibilidade. Então, André Luiz e Calderário estão ali para fortalecer esta mulher. O trabalho de socorro vai ser trabalhado no próximo capítulo. Mas o trabalho hoje que é feito, que esse capítulo vai tratar, é do trabalho da mulher, fortalecer o instrumento para ele aguentar essa ritumba terrível que acontecerá. Porque também ela, fortalecida, beneficiará certamente as 3 entidades. Nós vamos ver isso aqui pela frente, certo? Que é pura, senhora deste lar, em quem, olha aí, em quem as forças divinas, Deus, respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Ou seja, essa tarefa imensa de renúncia dessa mulher não só prestará um relevantíssimo serviço a essas 3 criaturas, esses filhos de Deus sofridos, mas também materializará, porque toda ação no campo do bem, ela reverbera, gente. E toda ação no campo do amor, da paz, da fraternidade, é como uma pedrinha jogada na água. Essa ação dessa mulher, uma renúncia imensa com esses 3 filhos dificílimos, esse amor passará, esse exemplo passará. Irá contagiar positivamente muitas criaturas que conviverão com eles. É isso que está dizendo, né? Mal terminava o Calderário, quando um dos verdugos, uma das 2 criaturas infelizes, se moveu e tocou com a mão direita no cérebro do doentinho. Olha aí, vamos ver aqui o desdobramento disso. Então, o Calderário disse, olha, examine aí o efeito desse toque da criatura infeliz na mente do doente. Você vai ver. De imediato, a criancinha que estava encarnada, depois do toque daquela entidade infeliz, de pronto veio enorme palidez, ficou pálido, enorme angústia, ficou super angustiado, transparecendo o semblante do paralítico. Ele perturbou-se profundamente com aquele toque da mão direita de um dos infelizes. Notei, disse André Luiz, que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante a piche. Ele emitia para o cérebro do menino, que atingiu o encéfalo da criatura, acentuando-lhe pavor. Imagina, ó, gente, são os efeitos do ódio. Eu metia aquela substância negra, chegava no cérebro do menino, que desencadeava o pavor. Imediatamente ele lembrava de tudo, aquilo, imagina o sofrimento, né? Dirigi então André Luiz Calderário, que perguntou a André Luiz, olha, meu filho, o amor emite raio de luz, o amor, como foi nossa irmã querida lá, nossa amiga Cipriana. E o ódio emite estilos de trevas, cada um dá o que tem, não, gente? É assim mesmo. Nos lobos frontais, recebemos o estímulo do futuro. Onde? Lá no superconsciente. No córtex, que é o hoje, abrigamos sugestões do presente, boas ou mais, né? E no sistema nervoso, propriamente arquivamos a lembrança do passado. Lá, o que é o porão. Então, esse toque do menino, lá da entidade inferior do menino, volta ele para o porão. Lembra de tudo. Olha, lembra do que você cometeu. Imagina. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energia destrutiva de ódio. Da região do serviço presente. No hoje, ele não tem condições de sair dali, lembrando de todo o mal que fez, os sentimentos infelizes. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização de trabalho, no dia que corre. Ele não sai dali, porque essa entidade fica o tempo todo lá, lembrando a ele esse passado terrível, né? Tal situação desse ele deriva da culpa, né? Do remorso, né?
compele-o a descer mentalmente. Aonde? No porão, onde o seu comportamento é inferior. Lembre de tudo e ver aquelas cenas, né? Ralando pela semiconsciência dos estados evolucionários. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica, diz Calderaro, da mente desequilibrada, provém disso. Procedem do quê? Desses arquivos do porão. Por isso que é tão difícil mudar, gente. Boa parte dessas alienações físicas que nós temos, psíquicas, os alienados mentais, é porque estão sendo obsidiados, estão vindo lá do porão. A mente lembrando de tudo, e a culpa e o efeito do remorso é terrível, né? Repara o cosmo orgânico, disse Caldeira. Dá uma examinada, sabe que ele foi médico, né? O doentinho, da aflição em que se mergulhava, passou contorções, mas são contorções terríveis, né? Dramáticas, né? Evidenciando todas as características da idiotia clássica. Veja os efeitos do remorso e do ódio como são devastadores, né? Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos dentro do corpo do menino, né? O sistema endócrino entrou em perturbações terríveis. Então, o Calderaro se inclinou para o menino sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos lançados pela entidade infeliz trevosa alcançaram toda a zona motora. Veja só, gente, como é devastador, como é devastadora esses feixes de sombra, né? Provocando a raio destrutivo. Paralisação do centro da fala, dos movimentos, da audição e da visão. Imagina, paralisou tudo. Do governo de todos os departamentos glandulares. Veja como é devastador o efeito do ódio. Terrível, né? Isso ano a ano, 200 anos, imagina. Na verdade, esta dolorosa situação cronificou-se. E tanto ser feito o tempo todo, cronificou-se pela repetição de milhares de vezes em 2 centenas de anos. 200 anos. Imagina o sofrimento que essa criatura passou, gente. Então, as consequências dos latinos são muito graves. 200 anos lembrando todo dia o mal que fez, recebendo esse estilete de ódio. Imagine o sofrimento imenso, né? Fez intervalo e diz, olha, examina agora a conduta do enfermo, do menino, do doente, fixando a mente, disse André Luiz, na extrema região dos impulsos automáticos, lá do porão. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano, ou seja, ele regrediu, do ponto de vista dos sentimentos, lá, quando era em uma fase anterior. Volta a viver estados primitivos, dos quais a individualidade já passou muito século. É o porão refletindo na vida de cada um de nós, né? Em outros casos menos graves, disse ele, a situação atual, a terapêutica de choque. Então, choque nos menos graves, não um caso como aquele. O médico aplicava naquela época, esse livro da década de 40, né? Choque, a maneira de experimentar dor, que investiga as sombras, examinando os efeitos, não a causa. Ou seja, a ciência aplica o choque para tentar fazer um efeito no corpo físico, sem ignorar as causas. E a causa? Cumpre, disse ele, reconhecer que a psiquiatria, naquela época, década de 40, não é o carinho. As nossas autoridades espirituais têm carinho por ele, que patrocinam, ajudam, estimulam as investigações, o método diligente, orientando-os, os amigos espirituais, para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais, ou seja, é o estímulo à pesquisa, as orientações que vêm, as intuições que recebem, né? Por enquanto, disse ele, não pode aceitar as verdades, que seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar a medicina, um campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Eu lembrei do exemplo extraordinário da alagoana Nísio da Silveira, que no começo desse século, uma psiquiatra magnífica, uma das primeiras psiquiatras, fez um trabalho pioneiro, altamente discriminada, no Rio de Janeiro, nos hospícios, e ela fez um trabalho que antigamente fazia lobotomia, era uma ligação do cérebro. Naquela época era feito choques terríveis, aquelas crianças não melhoravam em nada, eram quase tratadas como animais. E ela foi um tratamento humanizado. Pegou essas criaturinhas, botou para pintar, fazer pinturas, tratamento de terapia ocupacional, e depois também de conviver com os animais. Isso melhorou muito o quadro deles. Os quadros que eles pintaram foram feitas exposições pelo mundo afora, e teve repercussão mundial o trabalho que ela fez. Essa mulher magnífica foi recentemente votada na Câmara, no Congresso, como sendo um símbolo nacional, de uma heroína nacional, né? Infelizmente foi vetado o projeto por questões políticas, né? Mas veja só como era feito o trabalho antigamente, né? No plano mental, disse ele, de cada um de nós, não é vaso de conteúdo imaginário. Não é.
é repositório de forças vivas. Qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na corte. Ou seja, nosso espírito, nossa alma está lá à soma de tudo que já fizemos. Por isso o porão lá precisa ser reformado, né? Não estamos aqui falando de caso de mongolismo, perguntou André Luiz, o assistente disse, não. Achamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Não. Mas aquele total, a mente está eclipsada, né? Em situações raríssimas, a informação dele, raríssimas, teremos perturbações dessa natureza por causas substancialmente fisiológicas. São muito raras as perturbações profundas da mente por questões fisiológicas. Muito raras. Normalmente são questões espirituais, está dizendo isso. Impossível de desconhecer na esfera carnal paralelismo psicofísico. Muito difícil para a ciência, no estágio que se encontrava, ainda hoje é assim, fazer a fronteira entre uma coisa e outra, até porque boa parte da ciência não vê ainda as questões espirituais como reflexas dos problemas físicos, mentais, não vê. Né? Isso é muito difícil fazer esse paralelismo. Né? E raramente são de ordem fisiológica. Quem vive na crosta terrestre, sempre defrontar um corpo perecível, disse ele, em primeiro lugar, ou seja, a ciência olha para o corpo físico, as patologias do corpo físico, não da mente, não as implicações espirituais, estamos distantes dessa compreensão ainda, né? Daí, não podemos excluir da patologia da alma, do envoltório denso, nós fazendo, daí, o mundo espiritual, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que atentos se dedicam às investigações da fauna microbiana, o reajustamento e tal. Então, olha, nós, espíritos, sabemos das reverberações das questões espirituais que reflexam no corpo físico. Então, nós sabemos que a doença do corpo físico reverberam da doença do espírito. Mas a ciência não tem essa compreensão ainda, né? Só vê o corpo físico com as suas patologias físicas. Está explicando isso, né? Não se esqueça, disse ele, de que analisamos agora o domínio das causas, ou seja, a medicina só vê as consequências, as doenças, as consequências, mas não sabe as causas, são pretéritas, né? A medicina não alcançou isso ainda, né? O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, quando a dona da casa chega ao local onde a criança se encontrava, né? Porque ela chegava para fazer a oração, olha que importância disso. Porque na hora que ela fazia a oração, era a hora de fazer o quê? As condições da assistência a ela. André Luiz e Caldeira estavam esperando que chegasse o dono da casa, porque era o momento que ela estabeleceu para fazer a oração, então em prece, e criar as condições, a ambiência para fazer o trabalho de socorro. Nosso companheiro da medicina humana batiza as moléstias mentais como lhes apraz, diz Caldeirado, detendo-se nas questões de periferia, ou seja, as consequências, pois extrair de problemas fundamentais do espírito, ou seja, ele não alcança ainda a doença da alma, dessa compreensão. Relativamente ao assunto, disse ele, começamos amanhã sobre essa questão, disse André Luiz, no outro momento, disse Calderaro, né? Por enquanto, vamos ver só a questão da presença a mãezinha entrou no local e disse que a mãezinha era jovem, não tinha 30 anos de idade, muito jovem, né? E a sequência do menininho, com todo o amor, com todo o carinho, né? Mas ignorava a presença dos espíritos de André Luiz e Calderaro, que estava lá, né? Ficou em pé diante do berço, o menino, afagou-lhe a fronte, que estava suada, em função das contorções que passou, afastou a coxa, abraçou a criança com muito amor, com muito carinho. O menino aquietou-se. A presença da luz sempre traz a paz. A presença da mãe, o amor de mãe, iluminada, mais ainda. Ele se acalmou, se tranquilizou. Né? Em seguida, a genitora começa a orar. Ela, banhada de lágrimas, começa a orar, numa prece cheia de sentimentos. Né? Segundo ele, parecia um cisne na região espiritual, e maravilhoso cântico, diante da iluminação daquela mulher, da grandeza daquela mulher. Calderaro, então, operara reparando as coisas. Na hora que ela começou a fazer a prece, criou as condições para o trabalho espiritual. O trabalho de passes que Calderaro começou a fazer, precisava criar as condições para. A oração foi essa condição. Na hora que começou a orar, criou as condições para o trabalho. Então, ele começou a operar nesse momento, a trabalhar, reparando as forças, transformação de fluidos, que ele próprio, Calderaro, aplicava, transferia dele para ela, diretamente, né? E André Luiz acompanhava a prece da senhora com muito, muito, muito carinho, impressionado com a beleza da prece, né? E a gente vê os efeitos da prece, da oração, gente. Cria toda uma ambiência, todas as condições para o trabalho, da espiritualidade acontecer com proveito, né? A jovem senhora
trazer ponderações no seu íntimo, na sua rogativa, né? Porque ela dizendo, pensando, porque o Senhor não via dos altos céus, permitindo um milagre com aquele menininho, em desequilíbrio tão necessário. Ela trazia essa angústia no coração e na prece, no pensamento, dizia isso. Casaram-se há 9 anos, sonhando com um jardim cheio de crianças felizes, né? Ela pensando em André Luiz Capitão, né? Entretanto, a primeira flor que aquele menininho, suas aspirações femininas, ironicamente, estava aquela flor de faces monstruosas. Como assim? Por que Deus não interfere? Ele explicou isso, né? Ela no pensamento dela. Porque a interrogativa súplice, na Terra, criar, como é que Deus permite criar criança numa situação como essa, com tamanha angústia, ela pensando, né? Porque o martirológico de crianças como aquela, né? Em vão percorria gabinetes de médicos, ouviram, especialistas, e nada, sempre com as mesmas decepções, desenganos. Ela, angustiosa, fazia essa prece pensando em seu coração essas questões que eram captadas por Calderari e também por André Luiz, né? O filhinho, ela pensando, parecia inacessível a qualquer tratamento, não melhorava nada, sentia-se frágil, extenuada. A mãe sentia-se assim, cansada, extenuada, enfraquecida, por isso ela precisava de ser fortalecida pelo trabalho da assistência espiritual. André Luiz Calderari estava ali para prestar esse fortalecimento a ela, que estava cansada de uma situação de sofrimento tão longo de 8 anos, né? Chorava, implorando a bênção divina, pedindo a Deus dessas energias, força, não faltasse essa força. Calderaro, fim da tarefa, de aplicar os fluidos que passavam para ela, os restauradores, né? Cercou-se de André Luiz e perguntou, escuta, você deseja responder a rogativa dela? Porque André Luiz viu toda a ponderação dela, viu todas as argumentações. Rogativa, em nome da inspiração superior, ou seja, intuí-la, você deseja, André Luiz, fazer essa intuição, respondê-la pela intuição, através do seu centro de força superior, do superconsciente dela? Essa é a pergunta. André, não, declinei o convite alegando que sendo impraticável, porque depois de ouvir tudo que a irmã Cipriana fez nas ciências anteriores, renovando corações, etc., inflamado de amor, né? Ele declinou, né? Então, Calderari disse, bondoso, aqui, meu amigo, porém, não falamos de corações que odeiam. Lembra que ele disse lá atrás que precisou, sem dúvida nenhuma, do trabalho, lá, por exemplo, com Camilo, que era um processo obsessivo grave, né? Como ali estava prestando assistência somente à mãe, não ao menino, ela não estava sofrendo obsessão grave, não. Ela precisava de ser fortalecida. E isso era possível fazer. Por isso que não houve aqui a interferência de Cipriana, não existia ódio no coração dela. Precisa ser fortalecida para a nossa jornada, está dizendo isso, né? E sim, é um espírito torturado, materno, que reclama estímulo fraternal. Essa era a grande diferença, né? O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito, no caso dela, da senhorinha, né? Sorriu benevolente e acrescentou. Ao demais, disse, estimulando nosso amigo Calderari, é necessário diplomar-se também na ciência do amor. Como é que faz isso? Para chegar ao patamar de nossa irmã Cipriana? Vivenciando a prática, né? A prática do bem é que faz fazer com que a gente gradativamente consiga transformar-se, renovar-se e avançar no campo da evolução, né? Por isso, comecemos a ser irmãos, Calderari, como eu aconselho nele, irmãos um dos outros, sem julgamento nenhum, com sinceridade e fiel disposição de servir. Porque o resto vem por acréscimo de Deus, você vai enriquecendo seu espírito. Agradeci, comovido, mas é isso que veio. Então, Calderari foi fazer o trabalho que ele convidou e André Luiz não topou fazer. Minha condição era de aprendiz, disse André Luiz, de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir as sublimes lições, ou seja, ele estava ali para aprender e, ao mesmo tempo, passar para nós. Ele estava pegando apontamentos para escrever essa extraordinária obra, né? Abnegado amigo, portanto. Quem? Calderari. Impôs as mãos no lobo frontal dela. Onde é o lobo frontal, gente? No superconsciente. Onde é que o que o consciente faz? É onde se aufere as energias sublimadas, os incentivos, as bênçãos para fortalecer quem? Fortalecer o consciente, fortalecer o espírito, para ele continuar em frente, para transformar quem? O inconsciente, o purão, lá de baixo, certo? Então, é através dessas motivações que vêm de lá de cima do terceiro andar para o segundo, para que, na verdade, ele consiga transformar o purão. É isso que ele está dizendo. Por isso, ele aplicou essas energias sublimadas, colocou as mãos
no superconsciente dela, no lobo frontal, certo? Como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, lá no superconsciente. E passou a irradiar-lhe nesse local tocantes apelos, passando por intuição a senhora, Calderário, né? Como se fosse um verdadeiro pai falando ao coração, fundamentalmente sensibilizado, assinalara-lhe Calderário a ela, palavra de ânimo, de consolação, que a afetuosa mãezinha recebia, captava tudo de forma de ideias e sugestões superiores. Ela não via Calderário, mas recepcionava tudo pelas intuições, ela assimilava tudo, as intuições que fortalecia o seu consciente para enfrentar aquela dura, difícil tarefa que ela enfrentava naquele momento. Notei que a disposição íntima da jovem, da senhora, tão pouco a pouco, foi renovada alento. Ela fortaleceu-se profundamente com aqueles alentos e com as energias aplicadas no Calderário. Fortaleceu-se. Observei que na pineal dela surgira suave foco de claridade irradiante, em que os seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. Ela ficou altamente emocionada com as intuições que lhe chegavam. Nós sabemos que a epífise, o apineal, é o canal do comando de todo o corpo, é quem comanda todo o corpo. E também a pineal é por onde receber mais sugestões da espiritualidade superior. A mediunidade se manifesta através da pineal, nós estudamos lá atrás, nos mensageiros, eu acho. Mensageiros não, a caminho da luz, acho que é isso. Certo? A claridade branda, fluindo do cérebro, do terceiro andar, desceu para o tórax, segundo andar, de onde, então, se envolveram tênues fios de luz que a ligavam ao filhinho feliz. Na hora que Calderário está assistindo ela, que ela se iluminando, se fortalecendo, também chegou o filho. Essas energias ela passava também para o filho, que estava numa transfusão de amor muito grande. Contemplou o pequeno, agora calmo, ela estava desesperada antes, né? Passou o espesso véu de pranto, ao ouvir os pensamentos sublimes. Sim, depois do aconselhamento de Calderário, fortalecida, sim, Deus não a abandonaria. Ela chegou a essas compreensões pelas intuições recebidas. Daria força para cumprir até o fim aquela luta que tomara sobre os ombros, com a beleza do primeiro sonho, com a aventura da primeira hora de ser mãe. Sustentaria aquela criança de sua carne como se fosse um tesouro celeste, não obstante a deformidades, mas Deus é que saberia por quê. Mas ela faria isso com muito amor, com muito carinho, porque sabia que era a vontade de Deus. Seu amor avultaria os padecimentos do filho, muito amado. Seu sacrifício de mãe seriam mais doces, mais meigos, né? Toda vez que a dor visitasse com maior intensidade, ela passaria, alimentaria aquela criancinha com amor, que volto a dizer, o amor é o alimento das almas. Só o amor alimenta as almas, como dizia André Luiz, lá no nosso lar. Não era ele o menino mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição que nascera? Aí que ela precisaria ser mais amorosa, porque o quadro era dramático, precisava mais da ajuda dela. Ela chegou a essa compreensão. Depois que Calderário aplicou sobre ela as energias sublimes, né? Os filhos das outras companheiras, formosos, belos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenininho, se os outros tinham que eram saudáveis, etc., merecia essa assistência, porque o dela merecia muito mais ainda, né? Também seu pequenino paralítico era belo, necessitado, porém, de mais blandícia, de mais carinho, de mais ajuda pela condição dele. Aí que precisava de força. E ela tinha que ser forte para poder assistir a isso. Os outros precisavam de amor, mas não tanto quanto este, está explicando isso. Saberia Deus porque viera ele ao mundo, mas tinha razão, ela sabia disso. Sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Deus é que saberia disso. Se concedeu a ela essa missão tão árdua, desistiu a razão. E caberia ela se desdobrar para dar todo o carinho e amor que ele precisasse, certo? Não lhe bastaria confiar ao Supremo Pai? Serviriam ao Senhor, sem indagar. Amaria o seu filho, morreria por ele se necessário fosse, disse ela, para que ele vivesse. No transporte de afetivo carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou a criança com muito carinho, com júbilo de quem osculava, beijava um anjo celestial. Se ela transformou-se, aquele acabrunhado dela antes, transformou-se em júbilo, em fortalecimento. Né? Vim surpreendido, diz André Luiz, narrando a resposta daquele trabalho todo, da aplicação e da transformação mental dela, surpreendido
que numerosas centelhas de luz decorrendo do coração amoroso dela, fortalecido, se desprendiam do contato afetivo de antes, mãe e filha, se derramava sobre as duas entidades inferiores. Gente, veja como o amor cura, gente. A assistência que foi prestada através de Deus, e por Calderário a ela, fortalecendo-a, e aquele transporte de amor à criança, passou também às criaturas infelizes, porque eu estou falando que, na verdade, o trabalho feito do obsidiário fortalece e educa também o obsessor, que recebe essas energias provenientes. Então, aquele trabalho que era jogado sobre o menino, chegar também às duas entidades infelizes. É a cura pelo amor. A cura pelo amor. A cura pelo perdão. Né? O amor cura. Né? Estas as duas entidades infelizes se inclinavam também, como se menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Ou seja, eles se beneficiaram, sem dúvida nenhuma, do trabalho que fora feito. Calderário tocou-me de leve, o homem me informou. Nosso trabalho de assistência está findo. Ou seja, que trabalho era esse? Fortalecimento daquela mulher nobre que deu que colocou seu espírito a serviço dessa causa sublime, né? De amar aquela criança e também de recepcionar essas duas outras crianças que eram obsessores do seu filho hoje. Né? Coisa mais linda, né? Quando o Calderário dizendo, concluiu, examinando essa criança sofredora como enigma sem solução para os médicos da Terra, né? Se lembrarão, talvez, da morte suave. Do eutanásia, alguns podiam até imaginar assim, nós vimos também, estudando lá atrás, num capítulo passado de outro livro. Ignoram os médicos da Terra, que entre as paredes desse lar, modesto, o médico divino, Deus, utilizando um corpo incurável daquele menino, que a dor ensina a gemer, e do amor infinito da mãe, até o sacrifício desse coração materno, imenso desse coração materno, restitui equilíbrio a espíritos eternos. Quem? Ao menino que está na fase de sua aprovação rude, né? Muito rude, mas ainda duas entidades infelizes que serão albergadas e recebidas pelos coração de mãe grandioso, né? A fim de que, sobre as ruínas do passado, que cometeram graves desatinos, possam irmanar-se, que os dois vão nascer como irmãos desse menino, para, através desse doce contato e do amor, surgir o perdão, e esse perdão será o libertador para o doentinho e também para os outros, irmanar-se para gloriosos destinos. Veja, gente, quanta informação maravilhosa trazida por esse capítulo. O processo redentor e todo o trabalho do Pai no sentido de renovar o coração desses filhos de Deus tão sofredores. Portanto, nenhum de nós está neste mundo de meu Deus deserdado. Todos nós somos filhos de Deus e recebemos dele todo o ato de grandeza e de amor que só se pode acontecer de um Pai tão grandioso, o Criador de tudo. Meus irmãos amados, terminamos aqui esse capítulo, chamado Processo Redentor, com grandes ensinamentos. E queria perguntar a vocês se existe alguma dúvida, alguma pergunta que possamos esclarecer, etc. Se não, agradecer de coração pela presença, pelo carinho, pela energia que emana para a gente, estimulando também o trabalho a continuar. Então, fiquem com Deus, tenham uma semana de muita luz e até quarta, se Deus assim nos permitir. Muita paz.